Paz do Senhor, olha eu aqui trazendo mais um vídeo, trazendo mais conhecimento acerca do conteúdo bíblico. Hoje eu vou falar sobre o noivado, isso mesmo. Você é noiva, você é noivo, você está pensando em ficar noivo? Vamos entender um pouquinho acerca do noivado no contexto cultural judeu? Desde o Antigo Testamento, passando pelo Novo Testamento até aos dias de hoje. Vamos entender? Mas antes, você que ainda não está inscrito, peço que você se inscreva no meu canal, que você ative o sininho, todas as notificações e dê também o seu joinha. O primeiro texto que eu vou ler, já está aberto aqui, ele está em Lucas, nós vamos entender aqui Lucas, capítulo 1, o versículo 26 e 27, que nos diz assim: E no 6º mês foi o anjo Gabriel enviado por Deus a uma cidade da Galileia, chamada Nazaré, a uma virgem desposada com um homem cujo nome era José, da casa de Davi, e o nome da virgem era Maria. Então, esses dois textos aqui a gente já tem uma ideia, ok? Do que está acontecendo. O texto é bem claro quando diz que Maria é virgem, porém ela é desposada com um homem, ou seja, comprometida. Mas que tipo de compromisso, né? Que tipo de compromisso Maria tinha com um homem cujo nome era José? Eu quero ler também outro texto em Mateus. Vamos lá. Mateus, capítulo 1, o versículo 18 e 19. Ora, o nascimento de Jesus Cristo foi assim, que estando Maria, sua mãe, desposada com José, olha o que o texto vai dizer: antes de se ajuntarem, achou-se ter concebido do Espírito Santo. Agora presta atenção no versículo 19. Então José, seu marido, como era justo e a não queria infamar, intentou deixá-la secretamente. Vocês observaram o que essa tradução? Eu estou na Almeida Corrigida Fiel, a tradução Almeida Corrigida Fiel, mais conhecida como ACF. Aqui está dizendo seu marido. Vamos entender por que essa expressão, seu marido ou desposada? Vamos lá. Então, a primeira coisa que a gente vai observar que o noivado era e é, na cultura judaica, algo tão sério, que era se considerado como um contrato de casamento. Noivado, a seriedade do noivado era como um contrato de um casamento. Então você entende aqui por que José, tá? Ele ficou muito preocupada com Maria, porque o texto vai dizer como ele era justo e a não queria infamar, trazer uma fama negativa de como é que se fala? De prostituição, né? De que ela engravidou sem estar oficialmente casada. Então, ele intentou deixá-la secretamente. Ele intentou, ok? E a gente conhece o resto do contexto da história de José. Então vamos entender aqui. Quando a gente fala do desposo, desposar, na verdade está prometendo, é o homem e a mulher que se comprometem ficarem noivos para oficializar um casamento. E esse compromisso acontecia 1 ano ou mais antes do casamento oficial. Então, na verdade, desde a época do noivado, a mulher era considerada a legítima esposa do homem a quem ela ficava prometida. E você diz, mas que doideira é essa? Não, por quê?
Essa expressão noivado trazia exatamente o quê? De uma forma figurada, era uma conexão espiritual que eles criam entre Deus e o seu povo. Eu quero ler aqui, vamos ver aqui, Oséias 2, versículo 19, olha só. E desposar-te-ei comigo para sempre. Desposar-te-ei comigo em justiça, e em juízo, e em benignidade, e em misericórdia. E desposar-te-ei comigo em fidelidade, e conhecerás ao Senhor. A gente conhece todo o contexto do livro de Oséias, quando há todo aquele cenário daquele casamento, aquela representatividade de Deus amando, né, o próprio Senhor amando Israel e perdoando. Então você entende aqui, dentro da figura do casamento, do noivado judaico, essa figura que é conectada exatamente com a parte espiritual, o vínculo entre Deus e o seu povo. Eu quero ler também Deuteronômio, vamos ver aqui, capítulo 20, versículo 7. Escuta isso. E qual é o homem que está desposado com alguma mulher e ainda não a recebeu? Vá e torne-se à sua casa. Observe isso que eu estou falando. Ou seja, ele está noivo. A pergunta é: qual é o homem que está desposado? Ou seja, comprometido com ela para casar e ainda não a recebeu, ainda não a casou. Vá e torne-se à sua casa, para que porventura não morra na peleja e algum outro homem a receba. Olha a seriedade que havia. Então, aqui está se referindo ao comprometimento, podemos dizer nos dias de hoje, se apresentar, se alistar no quartel para estar de prontidão para qualquer guerra iminente. Então, aqui o texto está dizendo, o homem que estiver desposado, noivo, né? No caso, no contexto aqui, ligado à mulher com um contrato de noivado, se ele ainda não a recebeu como legítima esposa, torne para casa. Por quê? Porque pode morrer na peleja e algum outro homem a receber. Então, eles dizem que se ainda não casou, não se aliste, não se apresente no quartel, no exército, espere o casamento oficial, a cerimônia oficial, para que você depois se aliste e vá à guerra. Olha que coisa linda e interessante. Vamos ver aqui também, primeiro livro de Samuel, capítulo 18, versículo 22. E Saul deu ordem aos seus servos: falai em segredo a Davi, dizendo: eis que o rei te está muito afeiçoado, e todos os seus servos te amam. Agora, pois, consente em ser genro do rei. Olha como aproximar um homem e uma mulher através de um noivado, a seriedade fazia com que o pai da moça já visse o noivo, o rapaz, como um genro oficial. Então, essas questões aqui, elas são muito delicadas, porque quando a gente traz para a nossa cultura ocidental, quando trazemos para o tempo contemporâneo, o tempo moderno, você observa como as pessoas ficam noivos um do outro de forma muito aleatória. Então a gente observa aqui que esse noivado era realmente já considerado como um pré-casamento. E ele só existia mesmo para anunciar que eles estavam casados, mas teriam um tempo de 1 ano, podemos dizer, para eles se prepararem para oficializar o matrimônio. Eu quero ler outra passagem também, que está em Deuteronômio, vamos lá,
22, versículo 23 e 24. Vamos lá. E uma coisa que eu quero falar também, antes de ler esse versículo, que o compromisso do noivado, ele só podia ser desfeito ou dissolvido através de uma transação legal. Na verdade, um divórcio. E a base desse cancelamento era considerado um adultério. Olha a responsabilidade de quem aceitava noivar com uma mulher. Então vamos ler aqui. Quando houver moça virgem desposada, e o homem a achar na cidade e se deitar com ela, então trarei ambos à porta daquela cidade e os apedrejareis, até que morram. A moça, porquanto não gritou na cidade, e o homem, porquanto humilhou a mulher do seu próximo. Assim tirarás o mal do meio de ti. Aí você entende porque José, ele, para não difamar, que nós lemos lá no início, ele não querendo criar um contexto de má fama para Maria, ele preferiu se afastar, justamente por quê? Porque se ela se ela aparecendo grávida, sem ainda ter oficializado o casamento com José, aquilo se daria como um adultério. Olha a seriedade de um noivado. E quando a gente observa hoje, você vê quantos casais ficam noivos precipitadamente. É claro que a nossa cultura é totalmente diferente da cultura judaica, mas nós tomamos como exemplo e como modelo de que o noivado é algo muito sério. É desposar, ou seja, já está como esposa, porém, sem ainda o ato final, que é a prática sexual. Por isso que esse noivado se dava 1 ano antes, justamente para todo aquele preparatório, tanto da noiva como do marido. Então, dentro dessa história do noivado, do contexto judaico, absorvendo e trazendo para nós, o que a gente observa? A gente observa que o que Deus espera é que haja em nós também o que? Esse caráter. Que tipo de caráter? O caráter que havia em José. Por quê? Porque ele, em todo o tempo, ele não quis ofender a Deus. Em todo o tempo, ele não quis que a sua noiva, que já era desposada, não fosse vista como uma mulher adúltera. E é por isso que quando você chega no Novo Testamento, José é o quê? A figura de um homem que tinha separado para ele uma esposa, segundo as leis de Moisés e segundo a lei de Israel. Em outras palavras, ele absorveu a frase que a maior parte, ou podemos dizer que a maioria dos judeus, e que a moça, tanto o noivo José como o noivo hoje judeu diz, ele fala assim: com isso você é separada para mim. Ou seja, ele decidiu, ele separou, ele está noivando porque ele já deu o primeiro passo para o casamento. Então, José é um homem que ficava oficialmente noivo, e quando ele dava um presente, isso aí eu até esqueci de falar mais para trás, era necessário dar um presente à noiva, à moça, e dizer essa frase que eu disse. Ou seja, com isso você é separada para mim. Mas tudo isso segundo a lei de Moisés, as leis de Moisés, que nós lemos algumas aqui, e também as leis de Israel, queridos. Então hoje, as pessoas ficam noivas, num dia, no outro dia já tira a aliança, já não quer mais ficar noiva. Que a gente possa valorizar o noivado, mesmo a cultura sendo diferente, mas que a gente possa valorizar. Vai noivar? Então vai noivar já para anunciar para a família que vamos casar. Durante todo esse período do noivado, nós vamos preparar
nossa moradia, o enxoval, que seja algo sério, que não seja uma banalidade, que não seja algo simplesmente para mostrar para a sociedade, mas que o noivado verdadeiramente, principalmente daquele que conhece a Deus, daquele que serve a Deus, do cristão, possa ser algo que venha glorificar o nome do Senhor. Se você ainda não é inscrito no meu canal, se inscreva no meu canal. Ative o sininho, todas as notificações e dê também o seu joinha. A gente vai se encontrar no próximo vídeo. Paz do Senhor Jesus!